Agora sim, a gente vai começar então o nosso encontro do grupo Interveps. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante instigante, um tema bastante interessante também, que vai ser tratado com a monitoria da Sandy Reis, que é o tema, né? O direito e pesquisa acadêmica, onde começar e até onde chegar. Sandy, a palavra é tua e você conduz a reunião do jeito que você quiser. Boa noite, Marco. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos e todas bem-vindas, mais uma vez, aos amigos que já nos encontramos, né? Aqueles que estão chegando agora. Ficamos felizes com a presença de todos vocês. E como o Marco disse, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a pesquisa acadêmica e a importância que ela tem na nossa construção, tanto dentro da academia quanto no âmbito profissional. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre alguns temas específicos aqui. Fizemos um apanhado geral, é um tema muito amplo, que tem muita discussão interessante sobre, então foi difícil delimitar sobre o que a gente vai falar aqui, mas creio que vai ser uma discussão muito interessante que vai ter bons resultados. Então, nós vamos passar desde a importância da pesquisa na construção, né, do perfil acadêmico e do perfil profissional do jurista, passando também pela perspectiva de gênero, dos desafios que nós mulheres encontramos dentro da pesquisa. Iremos passar também pelo incentivo ou desincentivo, a Milena vai expor um pouco melhor sobre essa questão, sobre a pesquisa e a iniciação científica no nosso país. Vamos falar também em relação ao texto base que foi disponibilizado sobre o produtivismo acadêmico e os métodos de avaliação de pesquisa no nosso país, e vamos finalizar falando sobre a aplicação prática da pesquisa científica no exercício do direito. Quando eu decidi escolher esse tema, eu fiz isso porque, desde o início da graduação, eu estou no 4º ano agora do curso de Direito na UEMP mesmo, eu sempre tive muito interesse pela pesquisa. É uma coisa que me motivou desde o início da graduação, eu entrei com esse foco e logo de início eu tive a oportunidade de começar a participar da iniciação científica. Então eu fiz a iniciação científica por 3 anos e eu digo para todo mundo que vem me perguntar se vale a pena ou não, que é uma coisa que com certeza eu indico todo mundo que tem oportunidade a fazer. É uma coisa que agrega muito, que nos ensina muito e que faz com que a gente tenha uma experiência muito maior de aproveitamento, até mesmo da graduação e de outros focos, até mesmo para a vida. A gente aprende muita coisa, é muita experiência, são conhecimentos compartilhados, discussões, pontos de vista que a gente nunca conseguiu pensar sozinho, que a gente consegue aprender com a pesquisa. Eu pedi também para as meninas que vão expor comigo, deixo já o meu agradecimento a elas, a Sandra, a Silmara e a Milena. O Thierry, infelizmente, não pode estar presente, mas eu agradeço a ele também, porque ele se disponibilizou em me passar alguns materiais depois que ele já tinha iniciado a pesquisa. Então, deixo meu agradecimento também a ele. E eu pedi para todas elas fazerem um pequeno relato depois de como foi o início no mundo acadêmico, de como foi a pesquisa, para que todo mundo consiga ver que, por mais que nós tenhamos experiências diferentes, todas nós estamos aqui hoje para passar para vocês o quão é importante produzir ciência, principalmente no nosso país. Então, como eu já adiantei, eu comecei a fazer a iniciação científica logo no meu 1º ano de graduação. Eu já passei por 2 orientadores incríveis, que são o professor Ednilson e o professor Bernardi, 2 profissionais excelentes, pelos quais eu tenho muito carinho, e sempre vou agradecer pelo que eles agregaram na minha vida, e não só dentro da faculdade, como fora dela. E logo no início, eu me encontrei diante de um dilema muito grande, sobre o que eu iria pesquisar. No 1º ano, eu participei do PIBIS, que é um programa de iniciação científica que estava tendo a primeira edição naquele ano, porque o ano que eu entrei na faculdade, em 2018, foi o 1º ano que a UEMP teve a primeira turma com cotas, e eu sou uma aluna cotista, então eu participei desse projeto, que era especialmente voltado para alunos que possuíam cotas, né, que ingressaram no vestibular por meio de cotas.
e eu discuti sobre isso, sobre as cotas dentro do âmbito da UEMP. Como era uma coisa muito recente ainda, os resultados, eles apontavam para uma perspectiva futura, em relação à evasão de alunos, em relação à perspectiva profissional que esses alunos tinham, e foi uma pesquisa muito gratificante, que até hoje traz resultados. Eu sempre vou me lembrar de cada pessoa que me ajudou nela, na construção que a gente teve, até porque foi por meio dela que eu comecei a trilhar o meu caminho. No segundo ano de iniciação científica, eu resolvi falar um pouco mais sobre uma outra vertente que eu gosto de estudar bastante, que eu diria que é um dos focos principais também da minha pesquisa, que é a perspectiva de gênero. E aí eu incluí a perspectiva de gênero, raça e classe, aliada também a políticas públicas e a essa questão, né, do preconceito, principalmente racial e de desigualdade econômica. E aí, no terceiro ano, né, que foi ano passado, junto com o professor Bernard, nós delimitamos um tema que eu fiquei bem surpresa, né, quando eu comecei a ter acesso a ele, que era a relação do direito com a arte. Para quem conhece o professor Bernard, sabe que ele é muito apaixonado por isso, tanto que nós temos, né, o nosso evento na faculdade, que é o DIRSIM, um evento incrível. E aí nós fomos buscar qual tema seria interessante nós trabalharmos juntos naquele ano e que unisse todas essas vertentes que eu pesquisava. E aí a gente montou o nosso projeto, né? Nós montamos nosso projeto a partir da análise de sambas enredos que tratassem sobre a cultura negra no Brasil como uma forma de resistência às diferentes formas de opressão. Infelizmente, eu não pude concluir essa pesquisa, né? Não formalmente, porque eu fui aprovado num estágio remunerado, e aí eu optei por fazer o estágio, transferi a minha bolsa, mas isso não quer dizer que eu não vá continuar na pesquisa, porque é uma coisa que eu escolhi desde o primeiro ano, e pretendo seguir após a conclusão da faculdade, né? Então, meus planos, eu já conversei com o professor Bernardo desde o início, desde ele, todos nós sabemos aqui, é uma pessoa muito, muito compreensiva, muito presente na nossa vida, e sempre que eu tenho oportunidade, eu digo a ele que ele serviu como um instrumento para me guiar dentro da faculdade e iluminar meu caminho no que eu queria fazer, principalmente no aspecto profissional e no futuro. Então, brevemente, né, esse foi um pouquinho de como foi a minha experiência com a pesquisa. E agora eu vou passar a palavra, né, para a Sandra iniciar a apresentação. E no final a gente retorna, eu vou concluir a apresentação aqui hoje, e nós vamos falar mais um pouquinho sobre a aplicação prática da pesquisa no direito. Então, eu vou passar a palavra para a Sandra, vou fazer a apresentação aqui das telas, dos slides, e Sandra, eu peço para você que quando for para passar, você pode me fazer um sinal que daí eu passo, tá? Obrigada. Pessoal, boa noite. Meu nome é Sandra, para quem não me conhece, vou contar um pouquinho também da minha história, como a Sandy falou sobre a dela. Eu entrei na faculdade no meu primeiro vestibular em 1984 e me formei em 1988. Eu fui a mais jovem da turma. Acontece que, na minha época, eu não tinha as oportunidades que vocês têm hoje. Advoguei por um tempo, não gostei de advogar, era uma coisa muito bélica, muito de briga, eu nunca me dei com isso, eu sou muito da paz, tanto que o Marco falou um pouquinho ali sobre o direito sistêmico. E aí passaram-se muitos anos. Em 16 de março de 2017, eu me reencontrei numa reunião de um grupo de pesquisa chamado Interveps, por intermédio da minha filha, que à época fazia parte e se formou aí também na UEMP. Eu fui nessa reunião e eu fiquei apaixonada. E assim, eu não tive TCC, na minha época não tinha TCC, né? Eu não tinha que fazer artigo, não tinha nada disso que a gente tem hoje. Eu tive que aprender, eu brinco e digo assim que eu tenho 2 filhos, né? Meus 2 filhos foram parto normal, e fazer o meu primeiro artigo foi mais difícil para mim do que ter meus filhos. Então, assim, a dificuldade que eu tive foi grande. Mas, ao mesmo tempo, o Interveps e o professor Bernard me acompanhou o tempo todo, sempre me dando a mão. Tanto que, quando eu quis, pela primeira vez, me aventurar
num Comped, eu pedi a ele que participasse, se ele podia fazer comigo um banner, que a paixão dele sempre foi, ele disse que mais é banner, né? E foi aprovado. E eu fui para Porto Alegre, eu apresentei, depois de Porto Alegre eu fui para Goiânia, apresentei artigo, apresentei pôster, e fui fazendo artigos. Então, essa é a minha história. Eu tentei o mestrado em 2018, eu tentei o mestrado em 2019 e eu tentei o mestrado em 2020. Eu só passei em 2020, porque eu consegui também pesquisar e fazer com que o meu currículo ficasse um currículo bom, tá? Então, essa é a minha história e que serve para vocês não desistirem. Eu estou com 55 anos e me sentindo tão jovem como se tivesse entrado na faculdade. O estudo faz isso com a gente, a pesquisa faz isso com a gente. E agora vamos para a parte prática, né? A importância da pesquisa científica na construção do jurista, desde a graduação até o mercado de trabalho. Eu vou fazer um breve histórico para vocês do que seria pesquisa e de como nasceu, para não ficar assim um assunto muito vago. A partir dos anos de 1960 e 1970, com o parecer do Conselho Federal de Educação, número 977, de 3 de 12 de 65, que a pesquisa jurídica realmente tomou forma no Brasil. Esse parecer, ele é conhecido como parecer Sucupira, por isso que a gente tem a plataforma Sucupira, em homenagem ao conselheiro Newton Sucupira, que ele previa uma pós-graduação estricto sensu, que é essa que nós temos hoje, de mestrado e doutorado. A partir daí, a pós-graduação estricto sensu, ela tem uma natureza acadêmica e de pesquisa. Já a graduação e a especialização, via de regra, tem sentido prático e profissional. Então, essa é a diferença entre um e outro. Importante a gente lembrar que esse parecer, ele é tão atual quanto em 1965, porque no que se refere à característica do mestrado e doutorado, sendo usado ainda em pleno século XXI pela CAPES e pelo Conselho Nacional de Educação. Com relação aos recursos de especialização, a partir da reforma universitária de 68, da qual o mesmo professor Sucupira é considerado um dos pais, passaram a ter regulamentação própria. Então, aí a graduação passou a ter regulamentação própria a partir dessa reforma universitária. Tá? Sandy, pode passar, por favor. Então, o universo do conhecimento, ele é irrestrito. A pesquisa nesse universo, ela aparece como uma forma de desbravamento. Pode continuar aí mesmo, Sandy. Por exemplo, nós levantamos da cama, a gente já está pesquisando. A gente só não percebe isso. Ontem meu filho falou para mim, mãe, eu fui pesquisar o que significa a frase a cobra vai fumar. Falei, João? E como é que é? O que é? Mãe, eu descobri que isso aí foi uma fala do Getúlio Vargas e não sei o quê. Então, a gente pesquisa sem saber que a gente está pesquisando. Uma pesquisa científica é, portanto, uma empreitada de produção de um conhecimento até então desconhecido, ou ao menos carente de confirmação, por meio de métodos aceitos pela comunidade acadêmica. Pode passar, Sandy. Agora, um probleminha que a gente vem enfrentando, e não é só na ciência, o desafio das mulheres na ciência. A ideia de produzir uma pesquisa hermética, inacessível para o público que a patrocina e desfruta de suas eventuais contribuições, foi uma realidade da ciência até a era moderna. Mas essa realidade começou a mudar com as publicações científicas, quando as mulheres passaram a publicar e pesquisar. Apesar de ter ampliado a rede de contatos dos cientistas, a distribuição de capital científico nunca foi equânime entre os gêneros. Mesmo no Ocidente, as mulheres, elas permaneceram excluídas do acesso à educação formal por muito tempo. Tempo suficiente para afetar a representatividade delas até os dias atuais. Pode passar, Sandy. No mundo todo, elas são maioria em 7 áreas do conhecimento, nas universidades,
são maioria na pós-graduação, mas desigualdade de gênero permanece nas publicações e citações. Como meta para o desenvolvimento sustentável, a Assembleia Geral da ONU definiu o ano de 2016, o dia 11 de fevereiro, como o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Inclusive, ontem foi Dia do Pesquisador. Buscando incentivar o acesso à participação feminina de forma igualitária. Pode passar, Sandy. No campo específico da participação feminina, na pesquisa científica, 2 grandes problemas que têm impedido de alcançar as mesmas posições e cargos que os homens com formação igual: o preconceito fundado no sexismo e a queda de produtividade durante a gravidez e a maternidade. Nesse ponto, a gravidez e a maternidade, nós temos que existe a Lei 13.536 de 2017, que ela versa sobre a licença maternidade para bolsistas de pós-graduação. Ela permite a prorrogação dos prazos de vigência das bolsas de estudo concedidas por agências de fomento à pesquisa, nos casos de maternidade e de adoção. Recentemente, até me lembro que no nosso grupo, não me ocorre agora o nome dela, advogada de Ourinhos, ela falou sobre a inclusão, perguntou sobre a inclusão da licença maternidade no Lattes. Então, é uma conquista muito importante, pois permite incluir esse período de pausa na carreira da mulher. Essa foi uma grande conquista dada pelas cientistas, que as mulheres cientistas conseguiram. E um respaldo para aquela que estivesse, estivesse ausente da pesquisa na fase inicial da maternidade. Essa inclusão da licença maternidade no Lattes, ela foi aprovada agora em 15 de abril de 2021. Então, assim, é bem recente. Por trás dos dados da participação delas na ciência, há um cenário de disparidade de gênero na carreira acentuado pela pandemia. Bom, isso não é novidade, né, gente? A mulher teve que dar conta do filho, da panela, da roupa para passar, para lavar e da pesquisa. Porque quando todo mundo ficou dentro de casa e a gente não tinha mais quem ajudasse, cada um teve que se virar. E não adianta a gente falar que não, mas realmente pesa mesmo mais para a mulher. E as mulheres deixaram de produzir. Um levantamento no Parent em Ciência, muito interessante vocês pesquisarem esse site, sabe? É um órgão formado por cientistas e tem todos os dados sobre as mulheres cientistas, as dificuldades, inclusive eles têm bolsa também de pessoas que ajudam as mulheres bolsistas, as mulheres pesquisadoras. Esse levantamento mostrou que a pandemia do Covid-19 afeta mais a produtividade acadêmica das mulheres negras com ou sem filhos e mulheres brancas com filhos, principalmente com a idade até 12 anos. Por que até 12 anos? Porque a mãe teve que ajudar o filho a estudar, a mãe teve que ser a professora do filho nessa pandemia toda, né? Então, a pandemia, ela afeta diretamente a produção científica das mulheres. Mais da metade das mulheres com filho deixaram de entregar artigos. Mesmo isolados, só 38% dos homens com filhos deixou de publicar. Então, a gente já vê aí a disparidade, né? A diferença. Mesmo estando isolados, eles continuaram a publicar, porque as tarefas não foram divididas igualmente. Número de artigos publicados é condição essencial para a progressão na carreira. E é isso mesmo. Quanto mais você tem publicação, mais você tem visibilidade. No começo do ano de 2020, 40% dos artigos submetidos tinham mulheres na autoria. Agora, esse percentual, ele caiu para 28%. Pode continuar, Sandy. A realidade da participação feminina dentro da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bom, quando eu fui pesquisar sobre a nossa universidade, eu fiquei meio receosa. Eu falei, meu Deus, vai dar só homem lá, né? Mas assim, para minha surpresa, não deu só homem gênero masculino, né? As iniciações científicas, elas são um dos pilares para um desenvolvimento social e econômico íntegro, fornecendo amparo científico e
tecnológico para diversas áreas. A prática da pesquisa, ela não deve se resumir somente à elaboração de trabalho de conclusão de curso, mas ela deve corresponder a uma metodologia de ensino que incuta nos estudantes o hábito da pesquisa. E é o que essa iniciação científica faz, porque não adianta nada você fazer a graduação se você não tem esses incentivos, esses fomentos, porque depois, quando você chegar na pós, você vai ter dificuldade. Então, um trabalho muito, muito bonito, muito bem entrelaçado que está sendo feito é que você comece realmente do começo, né? Uma hipérbole, mas você começar do começo. A aquisição de bolsas científicas na UEMP, ela ocorre de maneira crescente e, concomitantemente a a presença de mulheres nessa área sucede-se expandindo. Segundo um estudo recente realizado no campo da UEMP, a relação das bolsas obtidas no programa de pós-graduação da UEMP entre homens e mulheres, isso no geral, tá, gente? Não é só no direito. Entre 2018, nas diversas áreas do conhecimento, perfizeram um total de 44 homens e 68 mulheres. Já em 2019, foi de 37 homens e 70 mulheres. Isso referente à graduação, tá? Com base nos dados coletados, o número de mulheres pesquisadoras na graduação, ele é majoritário ao dos homens, mas as mesmas acabam desencorajadas e desestimuladas em níveis mais altos da pesquisa. Quer dizer, quando chega no mestrado e no doutorado, a coisa dá uma embruscada, né? O negócio para. Aí, trazendo os dados da pós-graduação, eu fiz uma pesquisa rápida ali no site, olhando isso daí agora voltado para o nosso curso, tá? Ali para o direito. Nos últimos 5 anos do processo seletivo do mestrado, só vi o mestrado também, tá, gente? Para a gente ter uma noção. E a conclusão foi que, entre 2015 e 2020, o gênero masculino assume a liderança, perfazendo um total de 62, e o gênero feminino, 56. Pode passar, Sani. Ou seja, mesmo ela dando incentivo, ainda assim, nós percebemos que as mulheres se formam quase que o dobro na graduação gênero feminino, mas quando é para ocupar um cargo mais elevado, elas não estão na mesma proporção. Então, é evidente que a discussão sobre o lugar das mulheres na ciência, ela passa por diversas questões, para não falar apenas das dificuldades e desafios enfrentados dentro e fora da academia. Aspectos esses que não devem ser ignorados pela sociedade e particularmente no espaço acadêmico. Desde 2005, o CNPq ele mantém o programa Mulher e Ciência, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e outros órgãos. O programa visa promover a participação de meninas e mulheres na ciência e promover pesquisas sobre relações de gênero, mulheres e feminismo. Por meio desse programa, o CNPq, ele contribui ainda com o Brasil no alcance da meta do OD5, que é o número 5, deixa eu ver aqui para vocês, que eu estou com tanto papel. ODS 5, é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. A ONU são objetivos para os quais as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil. Quer dizer, não somos só nós, meros mortais, que temos agenda, não é só um professor, não é. Um país tem sua agenda. E esse país que tem a sua agenda, ele segue também diretrizes. Nesse caso, a ONU dá as diretrizes. E o Brasil, ele tem que cumprir uma agenda até 2030. Nessa agenda, contém 17 objetivos ambiciosos e interconectados que abordam os principais desafios de desenvolvimento enfrentados pelas pessoas no Brasil e no mundo. Esse objetivo de desenvolvimento sustentável, número 5, é que se diz respeito à igualdade de gênero. Então, são 17. A igualdade de gênero está em 5º lugar no objetivo para 2030, para a Agenda 2030. Pode passar, Sandy. Bom, aí sou eu, as referências.
vocês podem procurar e ler e pesquisar, não esqueçam de pesquisar, pesquisar é tudo, e assim, gente, é um bichinho que morde a gente, quanto mais você vai fuçando, mais você vai encontrando, você vai indo, você vai indo, você vai indo, e a coisa vai acontecendo, tá? E aí, agora, por último, uma frase que tem todo sentido, porque eu sofro muito, a Sandy falou o tema dela quando ela iniciou, então eu deixei para falar agora no final. O meu tema é direito sistêmico e justiça restaurativa. O meu tema, ele ainda é visto com os olhos tortos pela ciência. Então, eu realmente estou tendo que pesquisar muito para provar que o meu tema vale a pena, para provar que o humano precisa ser visto como humano, para provar que a interdisciplinaridade precisa entrar no curso de direito. Aí eu deixo para vocês essa frase, que é uma frase para vocês refletirem e levarem para a vida de cientistas e de pesquisadores. Assim como as casas são feitas de pedras, a ciência é feita de fatos. Mas uma pilha de pedras não é uma casa. E uma coleção de fatos não é necessariamente ciência. Obrigada, pessoal. Obrigada, Sandy. Muito obrigada, Sandra. Excelente, como sempre. Agora eu passo a palavra para a Milena. Boa noite, pessoal. Meu nome é Milena, eu sou estudante da graduação aqui da UEMP mesmo, estou no 3º ano. Hoje eu vou falar um pouquinho aqui, dando continuidade à nossa apresentação, um pouco do desincentivo ou do incentivo à pesquisa e produção acadêmica no Brasil. E como a Sandy também comentou, falar um pouquinho da minha experiência na vida acadêmica e assim como na pesquisa, que eu vou deixar para falar um pouquinho depois, quando a gente chegar mais especificamente na pesquisa jurídica. Pode passar, Sandy. Então, pensando agora um pouquinho de maneira mais geral, trouxe algumas coisinhas que a gente precisa ponderar quando a gente se fala em pesquisa, quando a gente fala nos desafios de se fazer ciência no Brasil. Então, é muito comum que a gente veja noticiários vendo, corte de bolsas, cortes na pesquisa, e enfim, mas muitas vezes a gente vê a notícia e não pesquisa a fundo, literalmente pesquisa, sobre o que se trata e quais são as consequências disso. Então, além de uma certa falta de estrutura básica e má administração pública dos recursos que são destinados à ciência e à tecnologia, né, ao Ministério da Educação, ao Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovação, uma pesquisa em 2019 mostrou que os gastos que o Brasil, né, que o governo federal destina à pesquisa e à produção acadêmica no Brasil, nunca ultrapassam 1,2% do PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, enquanto a média de gasto mundial geralmente alcança quase 3%, né, uma taxa de 2,7%. E eu acho que isso mostra que isso não é um problema que surgiu agora. Isso mostra que isso vem de anos e deixando o nosso país, às vezes, estagnado 10, 15 anos se comparado com outros países, o que também acaba gerando uma certa indignação por parte dos pesquisadores, obviamente. Pode passar, Sandy. Eu acho que também não dá para falar sobre pesquisa no Brasil sem falar sobre CNPq, sem falar sobre CAPES, e eu acredito que a maioria das pessoas aqui do grupo saiba o que se trata esses órgãos, mas eu achei interessante trazer, porque, como eu disse, eu estou no 3º ano da graduação, e no meu 1º ano eu basicamente nem sabia o que eram essas siglas, para que serviam, e como são entidades tão importantes, achei que devia trazer aqui também. Então, começando pelo CAPES, pelo CNPq, é a principal agência de fomento à pesquisa do governo federal, então, no Brasil. A gente pode dizer que é um dos pilares do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ele foi criado em 1951, então a gente vê que não é de hoje que ele existe. Antes, o nome da entidade era Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, a sigla, ela continua a mesma, por mais que o nome tenha mudado, assim como as funções da entidade. Então, a gente vê um problema quando a gente fala em cortes de orçamento, enfim, quando a gente vê que a capacidade de atuação de entidades como o CNPq estão sendo afetadas nos últimos anos por uma sequência de cortes orçamentários. Então, esse ano,
uma notícia do jornal da USP, mostrou que os recursos para bolsas do CNPq foram reduzidos em 12%, segundo uma análise do orçamento divulgada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, a gente vê que mais de 60% desses recursos, além de estarem condicionados à liberação de créditos suplementares, né, o que compromete bolsas, o pagamento de bolsas que já existem, de pesquisas que já estão em andamento, é importante a gente ver que cortes na pesquisa, na ciência, não afetam somente a nova criação de novas possibilidades. Por exemplo, quando a gente vê, uma universidade tem X bolsas para tal tema. A gente acha que, então, ok, com corte não vão haver mais bolsas, novas bolsas esse ano, ou novas oportunidades. Mas, além disso, esses cortes afetam as pesquisas que já estão em andamento. Então, é bem importante a gente não isolar e pensar que, só não vai ter mais bolsa nova. Não, vai afetar as que já existem. Muitas vezes, as pesquisas que precisam de mais recursos acabam ficando aí paralisadas por esses cortes. O CNPq também é responsável por viabilizar algumas plataformas bem importantes no meio acadêmico, como o Currículo Lattes, e também disponibilizar bolsas para pesquisa de graduação, né, que é o PIBIC, que aí a Sandy já comentou para a gente, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, que inclusive é muito conhecido aqui na UEMP. Pode passar, Sandy. Trouxe umas distinções também do CAPES e do CNPq. Então, a principal diferença entre as duas entidades é o órgão público responsável por cada um deles. Enquanto o CNPq ele está vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a CAPES, por outro lado, ela corresponde ao Ministério da Educação. O que a gente vê, então, são ministérios diferentes, apesar de terem muitas semelhanças. A gente vê que isso influencia, né, a partir do momento na tomada de decisões e prioridades dadas à pesquisa no país. Também a quantidade de verba que vai ser direcionada para cada ministério, por exemplo. Um dos propósitos objetivos, né, da CAPES é, por exemplo, formar e capacitar professores, tanto no ensino básico quanto no superior. Já o CNPq, ele é mais concentrado no fomento da pesquisa científica, então por isso que a gente citou aqui as bolsas do PIBIC, né, por exemplo. É importante lembrar, né, quando a gente fala de bolsa, que é um valor mensal pago pela agência de fomento, né, o pesquisador, que apesar do nome bolsa, funciona como um salário. Muitas vezes eu vejo que muita gente ainda tem um certo preconceito sobre isso, achando que, então você pesquisa, mas você só dá aula, mas faz mais alguma coisa. Tem sempre essas frases no nosso meio, e isso tem que ser explicado, porque a partir do momento que o pesquisador está recebendo a bolsa, ele tem que se dedicar exclusivamente àquilo. Então, X horas semanais tem que ser destinadas à pesquisa. Pode passar, Sandy. Eu acho que uma das consequências, não só a única, claramente, dessa falta de incentivo à pesquisa no Brasil, seria a chamada fuga de cérebros, que é justamente quando o pesquisador vê melhores oportunidades, tanto na pesquisa quanto no mercado de trabalho lá fora, e acaba deixando o Brasil. Então, eu acho que além de afetar além de causar a saída desses pesquisadores, causa também grande impacto na sociedade, porque um país que não pesquisa, um país que não incentiva essa prática, ele fica estagnado. Então, nós ficamos à mercê de consumir coisas de outros países e tecnologias que não produzimos aqui. Pode passar, gente. Agora, trazendo um pouquinho para o nosso lado, né, da pesquisa jurídica, vou falar um pouquinho também da minha experiência. Eu acho que quando a gente pensa em pesquisa jurídica, a gente tem que avaliar muito as questões sociais, né? Então, eu acho que a minha trajetória na pesquisa jurídica é um pouquinho diferente, por exemplo, da Sandy, mas também que não me impediu de estar pesquisando hoje. Por exemplo, eu estou no 3º ano da graduação. O meu primeiro artigo, eu lembro que eu fiz no final do meu primeiro ano, assim, bem no finalzinho. Até fiz com a Sandy e com a Nanda, que também está aqui no grupo, a Nanda Matos. E eu lembro que foi a Nanda que
que fez os apontamentos, corrigiu, me deu referências, me deu aquele primeiro suporte, sabe? A primeira visão que eu lembro de pesquisa era a Nanda e a Sandy, então foi muito legal essa experiência, apesar que foi no final do meu primeiro ano, foi o meu primeiro contato com o artigo, com a pesquisa, métodos, mas o que é isso, enfim, ainda meio perdida nesse mundo. Depois, no segundo ano, né, que foi o ano da pandemia, eu também produzi um artigo que seria para o Dircim, mas infelizmente a gente não teve essa oportunidade, mas ele está prontinho lá. E depois eu fiquei meio estagnada no passado, não sabia ainda se eu queria escrever, se eu não queria, porque eu sempre gostei muito de escrever, mas eu não sabia se era fazer pesquisa, que eu queria mesmo, de fato. E também não tinha um tema que eu gostasse de escrever, porque eu acho que a pesquisa é isso. Fomentar a pesquisa seria mostrar para o estudante, seja da graduação mesmo, que ele pode ir além da letra da lei. Então, quando a gente chega no primeiro ano da faculdade, a gente vê coisas muito teóricas, e eu lembro, né, a gente vê pirâmide de Kelsen, a gente vê fato, valor e norma, e a gente nem pensa em novas possibilidades, na nossa universidade, a pesquisa ela é muito incentivada, né, grupos de pesquisa como o Interveps, professores que nos apoiam a pesquisa e a ensinar mesmo de forma solidária, isso é muito presente na UEMP, porque é uma universidade pública, e isso é até meio comum para a gente, já é do espírito da UEMP, né, junto com o programa de mestrado e doutorado. Pode passar, Sandy, o slide. Mas eu acho que a principal coisa que me fez gostar mais e me aprofundar mais em escrever e pesquisar esse ano, no terceiro ano, foi achar um tema que eu gostasse de escrever. Porque antes eu queria escrever, mas eu não sabia o tema, então eu não participei de uma iniciação científica antes, e tudo bem, porque agora eu achei o tema que eu gosto de pesquisar, então, ultimamente eu estou pesquisando sobre direito das mulheres relacionado à literatura, e estou iniciando um projeto de iniciação científica com o professor Bernardi, também estou fazendo um artigo com o Marco, que está me ajudando muito, relacionando a literatura. Então, eu percebi que tudo que eu escrevi, eu queria colocar literatura. E, às vezes, a gente, com uma visão isolada do direito, só se prendendo à lei, à norma, a gente não pensa que a gente pode relacionar a arte, por exemplo, com o direito, né? Eu acho que a Sandy também já citou, mas eventos como o Dircim, eu tive o privilégio de ter o Dircim no meu primeiro ano da faculdade, foi uma coisa assim que eu nem sabia que existia, porque desde o ensino médio eu sempre fui apaixonada por arte e literatura, mas depois eu fui fazer direito, eu falei, aquela paixão vai ter que ficar ali mesmo nos livros, e não tem nada a ver com a minha área, e eu descobri que tem a ver. Então, eu acho que a melhor forma, pode passar o slide, Sandy, a melhor forma do aluno descobrir se realmente gosta da pesquisa, ou se leva jeito para isso, é buscar um tema que gosta de escrever, né? E é para isso que o ensino superior, ele estimula a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico, né? Os nossos professores que passaram por um processo de mestrado, doutorado, justamente para isso, para formar professores pesquisadores que plantem essa sementinha no aluno e façam ele enxergar sobre o que ele quer escrever, se ele quer escrever ou não. E eu acho que, às vezes a gente até acha, nossa, mas não é a minha área, eu acho que eu posso fazer outra coisa, não quero pesquisar. Mas você já tentou? Sabe? Você já procurou, por exemplo, sei lá, um projeto de iniciação científica voluntária que seja? Porque eu acho que a gente nunca pode falar que não é pra gente se a gente não conhecer, né? Então, agora eu estou me conhecendo, estou montando meu projeto de iniciação científica com base no direito e na literatura, que eu mencionei aqui. E a minha pesquisa, basicamente, ela fala sobre quando o Estado se omite e a literatura fala. A afirmação dos direitos da mulher numa perspectiva multidisciplinar. Então, é realmente isso, é pensar numa problemática que chame a atenção da gente e relacionar com uma coisa que a gente goste. Eu vi que eu gostava de pesquisar sobre direito das mulheres, sobre a violência doméstica, sobre o feminicídio, e relacionei com uma paixão minha de ensino médio, que é a literatura. E o professor Bernardi e o Marco também me ajudam muito nessa perspectiva de unir o direito com a arte. Então, eu achava lá no meu primeiro ano que pesquisa não era para mim.
né? E tanto que não tive bolsa, enfim, e talvez comece agora. E eu acho que tudo bem também. Se você entrar na faculdade já com foco, eu acho que melhor ainda você já saber e participar de todos os projetos que a faculdade oferece. Por exemplo, aqui na UEMP a gente tem o PIBIC, a gente tem o PIBEX, a gente tem o PIBS, né? Mas também, se você se encontrar só depois com um novo tema, só depois, ou até mesmo depois da graduação, como a Sandra falou, eu acho que também não tem problema, a pesquisa está aí para isso, para construir e para abrir os nossos olhos e para a gente não ficar preso à letra da lei. Pode passar, Sandy, eu acho que agora acabou. Isso, acabou, gente. Agora eu passo a palavra para a Silmara. Muito obrigada. Muito obrigada, Milena. Nossa, quantas lembranças. Realmente, eu lembro daquele artigo que a gente fez. A Nanda também é uma pesquisadora incrível, que sempre me ajudou muito. Fico feliz também de saber, né, que você tem essa consideração por ela, porque, nossa, ela me ajudou muito também no início da pesquisa, quando a gente se conheceu. E é ótimo ter essas lembranças, né? Muito obrigada. Passo, então, a palavra agora para a Silmara. Boa noite a todos, sou Silmara Carreiro, tem um pessoal novo aí no grupo, né, não tinha vínculo antes com o EMP, comecei a participar do Interveps o ano passado, através de uma amiga que frequentou na época dos encontros presenciais, e aí o ano passado ela estava formando o grupo de pesquisa para a apresentação dela, e convidou uma amiga que me convidou. E a pandemia foi a minha salvação, porque sair de Marília para ir até Jacarezinho para participar do grupo de pesquisa, para mim seria muito complicado, né? Então, esse encontro online favoreceu muito, é algo que eu buscava já fazia algum tempo. Quando elas falaram que era o grupo do Interveps era ligado ao EMP, eu falei, nossa, tudo que eu estou procurando, né? Ter um contato. E eu vou falar um pouquinho, antes de falar sobre o produtivismo acadêmico, que, aliás, eu anotei uma frase da Sandra e uma da Milena, que tem a ver com o que eu vou falar. Eu tive, sim, iniciação científica na primeira faculdade que eu fiz uma faculdade pública de letras, e no final do primeiro ano, eu fui convidada por uma professora para participar, aí eu comecei a pesquisa no final do primeiro ano, fui até meados do segundo ano sem bolsa. Aí, aqui no estado de São Paulo, a gente tinha bolsa de iniciação pelo CNPq ou pela FAPESP, que é o órgão fomentador do estado de São Paulo. Mas, assim como a Sandra relatou, ela fala da década de 80, para mim era a década de 90, né? Não tinha informatização nas faculdades, não tinha nada, tudo era muito difícil, né? A gente se trancava lá nas salas de periódicos, né, artigos, passava a tarde toda folheando, lendo e fazendo anotação, tudo manuscrito. Foi uma experiência incrível, mas eu faço parte desse percentual que a Sandra apontou, que quando chega no estudo mais avançado, eu não consegui continuar. Porque assim que eu terminei, tinha uma especialização, eu fiz um ano de 6 meses de aluno especial do mestrado, e ia prestar no final do ano. Aí abriu uma especialização, eu quis fazer a especialização antes, que era em literatura e ensino. Aí eu fiz a especialização, aí prestei o mestrado, só que concomitante a entrar no mestrado, eu fui chamada num concurso da Secretaria Estadual da Educação, que era também, na época, muito concorrido, muito difícil, e aí eu tinha que optar, né? Eu não podia entrar no mestrado e ficar esperando se eu ia conseguir uma bolsa. E abrir mão do concurso. O concurso me dava uma estabilidade. Para seguir no concurso, eu teria que mudar de cidade. Então, os dois não davam, aí eu abri mão do mestrado. Só que o grande sonho era fazer direito. Então, eu falei, não tem problema, eu vou mudar para uma cidade onde tem faculdade de direito. Escolhi meu cargo na Secretaria da Educação na cidade de Franca, que meu sonho era entrar na Unesp, eu só pensava no estado de São Paulo, né? Mas eu não consegui entrar na Unesp, e aí tinha uma universidade particular, tinha uma municipal muito boa, mas aí eu decidi, falei, para fazer essa particular aqui, eu faço, volto para a minha região, estudo lá, que tem particular melhores. Aí eu cursei pedagogia lá, e, enfim,
Depois eu voltei aqui para a região, aí, enfim, eu consegui ingressar no curso de Direito, consegui conciliar o trabalho com a faculdade, mas a iniciação científica na faculdade particular, no Direito, ela é mais restrita, o número de bolsas são menores. Naquela época onde eu estudei, não tinha um número, assim, de professores com doutorado dispostos a orientar, né? Nós tínhamos professores que eram especialistas, depois veio uma reforma e também que a faculdade teve que se organizar, e hoje a maioria são doutores, poucos mestres, mas era mais para quem fazia o curso no período diurno, que tinha mais acesso aos professores. Aí eu acabei não participando de orientação. Aí, quando eu fui concluir o curso de Direito, a primeira coisa que eu fiz, antes de passar no OAB, eu prestei o mestrado da UEMP, com a cara e com a coragem. Hoje eu vejo que, assim, conhecendo Interveps, conhecendo um pouco dos professores, da linha de pesquisa, na época eu estava muito despreparada, assim, eu tinha outra ideia do que seria o mestrado na UEMP, né, e agora participando do Interveps, eu até vejo a linha do projeto que eu escrevi na época, daria para associar, mas eu teria que fazer alterações para incluir essa visão da interferência do Estado, né, eu fiz uma coisa assim, mais no âmbito privado mesmo, eu não estava tão preocupada com as questões do Estado, das relações sociais, né. E, enfim, a oportunidade de voltar para a pesquisa, começar, e eu estou igual a Sandra, né, tive vontade de prestar o mestrado ano passado, mas avaliei tudo, falei, não adianta, não escrevi, não produzi, não publiquei, eu vou fazer de novo, passar pelo processo sem ter um currículo, né, apresentável, digamos assim. Aí comentei com as amigas que até prestaram, e deixei, falei, vamos ver para 2021, mas a história da Sandra me motivou muito, porque se não der em 2021, vamos para 2022, eu fiquei, né, Sandra, firme, a gente não pode desistir. E fazer parte do Interveps, igual eu entrei em 3 grupos esse ano, é meio loucura, mas, gente, cada grupo que eu participo é uma aprendizagem. Eu vou falar muito, assim, uma aprendizagem, não uma aprendizagem simples, uma aprendizagem significante, né? E aí eu vou falar com vocês sobre o produtivismo acadêmico, que, na verdade, é o texto base da nossa pesquisa, né? A Sandy apontou esse texto, foi o texto que ela, né, incluiu e apresentou para o professor Bernardi, e eu fiquei com essa parte, coube a mim falar um pouquinho sobre isso, e vem essa questão, a primeira coisa que vem à mente é quantidade versus qualidade, né? E pensar em produtivismo acadêmico, a gente pensa também nos métodos de avaliação da pesquisa no Brasil, principalmente da pesquisa acadêmica. E a frase que eu anotei da Sandra é quando ela fala assim, ó, número de artigos publicados é essencial para a progressão na carreira. E os críticos que escrevem sobre o produtivismo acadêmico, o que eles fazem é justamente questionar, né? Tem o viés da crítica, o viés favorável e o viés que procura conciliar as duas ideias. Mas o viés da crítica, ele questiona isso. Por quê? Que quanto mais você tem que ter um currículo recheado de produção, né? Se isso realmente vai te trazer qualidade, né? E se essa quantidade de produção, ela traz qualidade. Então, o crítico, ele discute essa questão, né? E pode passar, Sandy. Aí a citação que eu fiz, na verdade, faltou fechar ali o parênteses da citação, mas ela é uma citação do viés crítico, né? Então, o que seria o produtivismo? Um fenômeno derivado dos processos de regulação e controle, em especial de avaliação, que se caracterizam pela excessiva valorização da quantidade de produção científico-acadêmica, tendendo a desconsiderar a sua qualidade. O produtivismo acadêmico, também conhecido como performatividade acadêmica, é uma ênfase exagerada na produção em grande quantidade de algo que possui pouca substância. Então, quem critica, tá, com esse, pode passar, Sandy. Aí é importante que a Milena falou também da questão da CAPES e do CNPq, porque o que se menciona é que esse produtivismo, ele passou a existir quando a CAPES alterou, né, houve uma reformulação no modelo de avaliação das instituições, né, e dos professores, mestres ou doutores. E isso aconteceu na década de 90.
começa a história, né, da pós-graduação, está ligada, associada ao que a Sandra já discorreu, né, mas quando chega na década de 90, a CAPES faz essa regulação, essa regulamentação para avaliar os cursos de pós-graduação. Aí é aquela questão, né, o mestrado da universidade tal é 4, o doutorado é 5, né, a gente também se atém a isso, né, mas os críticos dizem que essa alteração que a CAPES fez disparou essa gana por produzir cada vez mais, né, a avaliação passou a focar a formação de pesquisadores, e como a Milena disse, a CAPES é mais para a formação, né, capacitação de professores, pesquisadores seria mais o CNPq. Quando a CAPES vem e faz essa cobrança, ela valoriza mais a pesquisa do que a formação do professor, né? E essa pressão pela produtividade, ela chega a constituir-se em um mecanismo de constrangimento coletivo por meio de instrumentos aparentemente objetivos e neutros. Pode passar, Sandy. Aí, eu já falei um pouquinho, quem é favorável argumenta que estimula a produção acadêmica e delimita parâmetros objetivos para sua avaliação, né? Então, defende que, quando a CAPES faz esse estímulo à quantitatividade, ela está delimitando parâmetros e critérios objetivos. Por outro lado, quem é desfavorável vai considerar o referido sistema como um grande equívoco da política educacional, pois corromperia o princípio da livre reflexão e pressionaria os pesquisadores a divulgar resultados preliminares ou até incompletos de sua pesquisa. Então, naquela ânsia de produzir cada vez mais, fariam pesquisas não tão aprofundadas e já, né, elaboraria artigo, enviaria para congressos, simpósios, só para ter quantidade publicada para alimentar o Lattes, para ter um currículo, como se diz, recheados. Mas há também os intermediários. Aí os intermediários, eles vêm e dizem assim, ó, temos que pensar, avaliar as virtudes e os vícios, tanto do sistema quanto do indivíduo, dividindo entre eles a responsabilidade pelo produtivismo gerado a partir do modelo de avaliação, né? E ele chama a atenção que nem quem é contra, nem quem é a favor, se coloca para a questão da solidariedade acadêmica, né? O que seria a solidariedade acadêmica? Pode passar, Sandy, o outro. Então, a solidariedade e cooperação acadêmicas podem ser compreendidas como um compromisso entre professores de pós-graduação que voluntariamente aceitam dedicar o seu tempo para a avaliação de produtos da atividade de um programa de pós-graduação. Entre essas atividades estaria a avaliação de artigos para periódicos, participação em bancas examinadoras, avaliação de projetos submetido a agências de fomentos e a avaliação de listas e revistas para compor o Qualis. Eu não citei aí, mas a crítica que se faz a essa solidariedade seria, por exemplo, vocês, tanto a Sandy quanto a Milena citaram bastante o professor Bernardi. E quem critica o produtivismo vai dizer que essa exigência do professor, do doutor, produzir cada vez mais, compromete a dedicação dele no projeto de iniciação científica, que ele poderia estar estimulando novos pesquisadores, orientando na escrita dos primeiros artigos, né, na participação dos primeiros congressos e simpósios. Então, isso seria a solidariedade acadêmica, e isso poderia ficar comprometido por essa cobrança do produtivismo. Há quem diga que o produtivismo acadêmico, materializado em artigos, é também fetiche, conhecimento e mercadoria, contribuindo para o mal-estar da academia brasileira, o qual é derivado de processos de regulação, controle e gerenciamento chamados de avaliação. Quando fala desse gerenciamento, desse controle, existe uma crítica associada ao capitalismo e ao neoliberalismo. Há autores, inclusive uma professora da FGV, que escreveu um artigo para a Unicamp, eu até anotei aqui, se alguém tiver interesse, ele fala, inclusive, do início do curso de administração no Brasil e do início das pós-graduações em administração. Mas, deu um branco agora. Vamos lá, argumentos favoráveis ao produtivismo. Aí,
Uma análise dos dados de produção dos programas gerados para avaliação trienal 2004-2006 na área de educação permitiria questionar afirmativas como de que existia produtivismo na área ou de que a produção docente tinha definido o resultado da avaliação dos programas. Então, isso já foi questionado lá em 2004 a 2006, mas o que tornou questionável, que não, de certa forma, não existiria o produtivismo. Outros indicadores estavam sendo considerados para compor o resultado da avaliação, o que desautoriza afirmar que a produção bibliográfica era a base do modelo que vinha sendo utilizado pela CAPES. Então, vai dizer o que? Olha, a CAPES não está se baseando apenas no que o pesquisador, o professor da universidade produz. Ela avalia, tem outros mecanismos. Os incentivos, exigências e induções da CAPES para instalar a cultura da pesquisa e das publicações em um país sem muita tradição de práticas escritas justifica-se e é nobre, pois é necessário que os trabalhos dos pesquisadores apareçam no espaço público. Então, é uma defesa. Se a CAPES não instituísse esse número X de produção, né, não se valorizaria o investimento de dinheiro público feito, né, nos pesquisadores, que seriam as bolsas, né, ou principalmente pelo CNPq, ou da CAPES. Aí a CAPES não estaria interessado em controlar os caminhos e os processos adotados, mas havendo pesquisa, essa teria que ser um resultado que aparecesse publicamente. Aí, que eu ia dizer que os altos investimentos, né, em recursos públicos, né, que justificaria a exigência da produção. Pode passar, Sandy. E a defesa também que esse modelo adotado pela CAPES seria o menos frágil, né, que tem sido possível adotar e praticar atualmente. Agora vem os argumentos desfavoráveis, quem se posiciona contra, né? Então, exigir que o pesquisador, o professor, produza cada vez mais, vai intensificar o trabalho docente, vai ter publicação requentada, né, digamos, reaproveitada ou maquiada, vai causar prejuízo físico e mental dos pesquisadores, orientação tática do programa para os critérios de indicadores tem maior peso na avaliação CAPES, então, aí vai levar o pesquisador a não pesquisar aquilo com que ele se identifica, como a Milena colocou na fala dela, mas ele vai pela linha que vai pontuar melhor. Dificuldade em encontrar professores dispostos a assumir cargos administrativos, orientar alunos ou participar de comitês da universidade. O plágio, o autoplágio. Um exemplo dessa dificuldade de encontrar professores é, por exemplo, assumir a coordenação de um programa de pós-graduação. A gente sabe que nas universidades públicas, assim, tem bastante burocracia, tem muito serviço administrativo. Então, a fala se exige muita produção, nenhum professor do curso de pós-graduação vai querer assumir um cargo administrativo, porque isso pode comprometer a produção pessoal, ou seja, o currículo dele não vai ficar, né, não vai estar tanto atualizado quanto do colega. Gera também uma questão de competição entre os professores, né, e a ênfase na dimensão mercantil do conhecimento, formação na produção de nova geração de pesquisadores comprometeria, desonestidade nas publicações, má qualidade nas publicações, aumento de coautoria, criação da lógica do empilhamento, e eu achei interessante esse termo, a McDonaldização das atividades docentes. Eu achei, né, a produção em série, eles falam também, outros autores que eu li, além do texto base, fala muito da questão do Fordismo, né, produzir em série cada vez mais. Pode passar, Sandy. A crítica ao produtivismo acadêmico está geralmente associada à lógica industrial própria do capitalismo moderno. Assim como operário padrão, o professor modelo seria aquele que soma mais pontos a partir de sua publicação científica. O tema já disse isso, né, que a solidariedade como lado oculto e não valorizado do produtivismo é uma lacuna teórica que justifica esse trabalho. Aí vem os conciliadores, que diz que a síndrome do estresse acadêmico, ela existe, mas a gente não pode atribuir o sistema de avaliação da CAPES ou esse produtivismo, né, essa exigência pela produção.
né? Por outro lado, tem que se repensar os limites e intenções de uma argumentação contra a pressão pela produção, e a cultura do quanto mais publicar melhor, ao contrário, geraria hábitos de trabalho e institucionalizaria práticas de pesquisas peculiares e discutíveis, né? Então, os argumentos conciliadores, eles ponderam os dois lados. Tá boa, Sandy? Parece que deu uma travadinha aqui, eu vou tentar abrir e fechar e abrir de novo, Silmar. Se quiser continuidade, eu acho que acabaram os slides. A seguir, eu vou apresentar para vocês, acho que só que terminou aí, né? Que autores, avaliadores e leitores sabem do que se trata, ou suspeitam, ou têm experiência semelhante e entendem que, sem certos recursos acadêmicos, não se cumprem prazos, metas, e, sobretudo, não se publica em veículos mais importantes e não se põe à altura da concorrência com um currículo talvez similarmente enriquecidos. Eu não coloquei no slide, mas também tem a questão de quem defende que uma produção acadêmica, para ser bem feita, um pensar, ele tem que ser o slow, tudo no slow, então tem que ser lento, tem que ter muita reflexão, não se pode, né, por exemplo, essa semana eu produzo um artigo, né, então não existe, e estimular o produtivismo estaria incentivando, né, que nada que seja feito nesse sistema, né, que seja feito tudo muito rápido, então não teria muito tempo para o pensar acadêmico, então tem essa crítica também. Pode passar, Sandy. Aí, o que a Sandy vai apresentar a seguir, eu peguei dados desse texto e outros textos que eu li e formulei um questionário e apliquei em alguns professores universitários. O número de participação não foi muito alto, né? Mas quem respondeu são professores de 3 universidades aqui de Marília, todas privadas, e de uma universidade pública, a Unesp aqui de Marília. Então, primeiro, eu quis saber o nível de formação deles, né, se entre aqueles que eu estava pesquisando, havia algum só especialista, mestre, doutor ou pós-doutor. Então, 50% das pessoas que eu entrevistei têm pós-doutorado, né, 12,5% são doutores e 37,5% são mestres. Então, é o perfil das pessoas que responderam a esse questionamento sobre o produtivismo acadêmico. Pode passar, Sandy? Aí eu fiz a definição, eu comecei o questionário, né, definindo o que é produtivismo, a mesma definição que eu coloquei no slide, e depois eu me apresentei, né, que era uma breve pesquisa sobre as exigências dos cursos de pós-graduação e para que os professores produzem e publiquem trabalhos de qualidade. Identifiquei os pesquisadores, né, mas eu disse para eles que a questão de identificar era apenas para validar a pesquisa, então não vou publicar nomes, né? E aí o primeiro tinha essas 4 alternativas, é que eu não consegui colocar tudo no mesmo slide, e ele cortava, a frase era longa, então eu pus primeiro as perguntas, mas depois no próximo slide, a gente consegue entender. Então, a primeira é sobre o produtivismo acadêmico, você considera que não existe, pois tenho liberdade para publicar ou não trabalhos anualmente? Me veio essa inquietação, como eu estava principalmente pesquisando de faculdades e universidades particulares, eu fiquei pensando, né, será que 2 eu sei que de algumas exigências, mas eu tinha apontado para professores de uma terceira faculdade aqui, que eu não tenho nem noção desse trabalho, mas mesmo essas 2, eu queria saber, será que as universidades particulares também estão exigindo o número de produção, né, anualmente dos professores? Porque a universidade pública, quando você pensa em CAPES, CNPq, a universidade pública, a gente já sabe que as questões são mais alinhadas. A universidade privada, embora ela também queira estar bem qualificada perante o CNPq e a CAPES, ou CAPES, ela tem mais liberdade, mais autonomia em algumas questões. Então, por isso que eu pus essa pergunta, para saber se algum professor que trabalhava nessas faculdades não estava atento a essa questão que a faculdade não exigia.
existe, o produtivismo existe, o nível de exigência é compatível com o investimento que a universidade faz na formação do professor, existe, é demasiado árduo, o nível de exigência para a quantidade de trabalhos publicados anualmente, o que prejudica outros trabalhos do professor, como orientar alunos e corrigir dissertações, e existe, tornou-se uma prática da CAPES exigir produção para melhor avaliar a universidade. Então, desses quatro apontamentos, né, 50% considera que existe, tornou-se uma prática da CAPES, 25% existe e é demasiado árduo, então, a quantidade de trabalho exigido, e existe, e o nível de exigência é compatível com o investimento que a universidade faz na formação do professor. Nenhum professor diz que não existe, que tem essa liberdade, né, e não tem exigência da faculdade ou da universidade. Então, o que eu compreendi da pesquisa, né, que estão todos os professores universitários entrevistados, eles estão alinhados a essa produção acadêmica, né, produção de artigos, publicações em anais, em eventos. Aí, são só duas questões, a segunda abordagem, pode passar, Sandy, era sobre essa questão que vem lá no texto base, né, que tenta conciliar, e fala do excesso de produção acadêmica também. Então, quando há excesso de produção acadêmica, você considera que desconsidera a qualidade do material produzido e torna difícil encontrar professores dispostos a assumir cargos administrativos, orientar alunos e participar de comitês da universidade. A qualidade do material produzido é considerada, o que valoriza o investimento feito na formação do professor e os incentivos, exigências e induções da CAPES para instalar a cultura da pesquisa e das publicações em um país sem muita tradição de práticas escritas, justifica-se e é nobre, pois é necessário que os trabalhos dos pesquisadores apareçam em público. A síndrome do estresse acadêmico existe, mas o sistema de avaliação não deveria ser culpado por isso, pois a cultura, quanto mais publicar, melhor, geraria hábitos de trabalho e institucionalizaria práticas de pesquisas peculiares discutíveis com prevalência da metodologia. Vocês percebem que são questões que eu tirei bem do texto mesmo, de afirmativas do próprio texto base. Aí pode passar, Sandy. Então, olha lá, 50% defende que a síndrome do estresse acadêmico, ela não pode ser atribuída a esse sistema de avaliação, essa cobrança por produção. 37,5% considera a qualidade do material produzido, né, e fala que fica difícil encontrar professores para assumir outras funções. E 12,5% diz que a qualidade do material produzido é considerada, o que valoriza o investimento feito na formação dos professores. Então, eu achei interessante porque traçou um pouquinho o perfil dos professores universitários. Tem alguns professores da UEMP também que responderam. Traçou um pouquinho do perfil de como os nossos professores universitários veem essa questão do produtivismo. Aí, o texto que eu falei para vocês é do Thomas Wood Jr., ele escreveu também para um congresso na Unicamp, um texto chamado Origens do Produtivismo Acadêmico e o Caminho do Impacto Social do Conhecimento. Ele é professor da FGV, e ele aborda a questão do produtivismo no curso de administração de empresas, né, que começou na década de 50, se eu não me engano, o curso de administração de empresas aqui no Brasil, e chegou-se um momento que estava, assim, produzindo demais, mas não tinha nada muito profundo, que não produzia texto, mas não era ciência para se levar em conta. E que também isso teve que ser revisto nos cursos de graduação e de pós-graduação de administração de empresas. E aí a gente tem a FGV, né, como uma das melhores faculdades em curso de administração de empresa, né? Então, ele vai nessa linha também, que a gente tem que saber até onde o produtivismo não prejudica a qualidade do trabalho científico. Agradeço a atenção de todos, espero não ter ultrapassado o tempo. Passo a palavra para a Sandy. Muito obrigada, Silmara. Adorei, né, que você teve essa iniciativa de fazer esse formulário. É muito bom a gente ter esses dados, né, para demonstrar o que as pessoas estão pensando, o que os pesquisadores sentem, né, com essa questão do produtivismo, que é o tema central da nossa discussão de hoje.
E sobre a sua fala, me chamou a atenção quando você me contou também sobre a sua trajetória na pesquisa, porque eu me identifico com essa parte. Antes de entrar na universidade, eu nunca pensei em fazer direito. O meu plano inicial sempre foi fazer psicologia e eu queria muito cursar na Unesp, em Bauru. Então, eu queria ficar, né, no estado de São Paulo, porque eu sou do estado de São Paulo, e a vida me trouxe, né, para cá. Então, foi um caminho, assim, que eu nunca tinha pensado, e hoje eu vejo o quanto é gratificante e o quanto a pesquisa me ajudou a trilhar esse caminho e a definir meus objetivos. Então, eu me identifico muito com essa parte, e eu fico muito feliz também de ver a história de nós quatro, como é diferente, momentos diferentes da nossa vida, mas como a gente se encontrou e a gente está aqui hoje para conseguir compartilhar e espero que incentivar cada vez mais, né, a pesquisa para todos nós que estamos aqui e para as pessoas também que vão ter ainda a oportunidade de entrar nesse mundo acadêmico. Por fim, então, agora eu vou iniciar a minha apresentação, que tem como tema a aplicação prática da pesquisa científica no exercício do direito. Todos nós aqui que cursamos direito sabemos que tem uma pressão muito grande sobre o que nós faremos após a conclusão da faculdade. O futuro, né? O temido futuro. E a gente sabe que, com o passar dos anos, né, principalmente nos últimos anos, há uma grande desvalorização do exercício da advocacia e uma grande valorização, às vezes penso eu que até superestimada, dos concursos públicos. E uma grande desvalorização também das pessoas que querem seguir a carreira acadêmica, seja como pesquisador, seja como docente. Então, o meu foco hoje é esse. A gente vai ter como pilar principal a metodologia da pesquisa jurídica, que é uma comparação entre a pesquisa científica, né, aquela produzida dentro da academia, dentro das universidades, que é chamada de metodologia da pesquisa jurídica, e a comparação dela com os outros tipos de pesquisa que são empregadas pelos profissionais de direito, aqui entendidos como advogados, como promotores, como juízes, entre outros perfis. A primeira questão que eu achei interessante trazer aqui é a disparidade entre pertencimento e padronização. A comunidade científica do direito, entendida aqui, eu quero que vocês pensem nos professores, nos pesquisadores, editores de revistas científicas, pessoas que incentivam a produção, né, da escrita, para que a gente reconheça o indivíduo como cientista. Para que haja esse reconhecimento, existem certos valores que são socialmente vigentes na nossa realidade, além de estabelecer critérios de reconhecimento propriamente intelectuais sobre o que tem validade ou não como conhecimento jurídico. Isso acaba por trazer uma formação de padrão de reconhecimentos compartilhados, reconhecidos e reforçados que ajudam a enfrentar de uma forma mais regrada a questão de se identificar o que é e o que não é uma pesquisa em direito. Então, é a gente considerar a opinião e a visão dessa comunidade científica do direito que vai ter validade no argumento do que é ou não ciência dentro do direito. A metodologia da pesquisa jurídica, ela também busca apresentar o que nós devemos fazer e o que nós devemos evitar dentro da pesquisa jurídica. Sobre a questão da intransferibilidade dos critérios de qualidade e validade, ela se relaciona um pouco com o produtivismo acadêmico em si. Aqui eu trouxe, eu peguei um dos modelos, né, que a gente tem dentro da prática do direito, que é uma petição inicial, mas essa também pode ser aplicada dentro da questão das decisões e das sentenças, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Mas então eu escolhi fazer essa comparação entre as petições iniciais e entre os textos científicos. Dentro das petições iniciais, para quem faz estágio, que está na graduação, ou para quem já exerce, né, a advocacia em si, a gente consegue ter na mente, né, exemplos do que a gente vê no cotidiano. E dentro das petições iniciais, a gente vê que há uma grande utilização de uma linguagem e de uma adjetivação sentimental, né? Que é utilizar uma linguagem para reforçar, dar ênfase àquilo que o advogado está querendo passar, né? Para o juiz que vai julgar a causa.
além de outros aspectos gramaticais e estéticos, a exemplo de letras maiúsculas, utilização de negrito, de grifos, o emprego excessivo de pontos de exclamação, para sinalizar que aquilo é uma parte importante, que merece uma maior atenção. E esses aspectos em conjunto traduzem a flexibilização da ABNT dentro das petições iniciais, né, que é muito difícil, pelo menos na minha experiência. Eu faço estágio, né, em um gabinete da Vara Civil, aqui de Jacarezinho, e nas petições que nós vemos, há uma grande flexibilização da ABNT, tanto em questão de citação de jurisprudência, de doutrina. A gente vê que não tem essa obrigatoriedade, né, de seguir a ABNT à risca. Além disso, dentro do exercício da advocacia, a gente consegue também perceber o emprego dos textos científicos, né, traduzidos como doutrina, chamados, né, dentro das peças como doutrina, pura e simplesmente para indicar autoridades que confirmam e sustentam a posição defendida, indicando o entendimento que o julgador deve adotar. Então, quando a gente consegue ver nas peças que o procurador, né, o advogado, vai falar que a melhor doutrina entende dessa maneira, ele não vai utilizar um argumento contrário àquilo que ele está defendendo. Ele sempre vai utilizar um entendimento, uma decisão, uma jurisprudência que vá coadunar com aquilo que ele está defendendo ao longo da narrativa dos fatos. Além disso, a gente vê também o uso de modelos padronizados e genéricos, no sentido de que podem ser diferentes, né, casos concretos, claro, cada um com suas particularidades, mas sempre vai existir, dentro dos diferentes tipos de ações que nós temos, sempre vai existir um padrão de como aquela peça vai ser montada. E eu digo isso porque, ao contrário das petições iniciais e de outras decisões judiciais, nos textos científicos, todo trabalho científico, ele vai partir de uma dúvida e vai buscar a convicção. Isso a gente consegue ver até quando a gente vai produzir, né, o nosso projeto de pesquisa, que tudo se inicia a partir de uma hipótese. O que eu quero pesquisar? Que é aquilo que eu disse no início. Quando eu tive a ideia do que eu iria pesquisar, eu precisava buscar um problema de pesquisa para, a partir disso, eu buscar uma resposta e ter resultados. O argumento científico, ele não deve se apoiar apenas nas opiniões e nos conhecimentos que o pesquisador já tenha. Então, eu, Sandy, vir aqui e falar para vocês que uma questão de gênero, de raça e classe é de ponto X e não considerar o aspecto Y, porque eu não acredito naquela visão Y, isso não é pesquisa, isso não é ciência. A ciência é totalmente contrária disso. A ciência é você entender que você vai partir de um aspecto, só que durante o caminho você pode se surpreender em muito, e você vai se surpreender com tudo aquilo que você vai encontrar, que por vezes vai fazer cair por terra a sua ideia inicial. Então, às vezes, a gente começa uma pesquisa com uma ideia, a gente tem certeza que vai chegar naquele resultado, e no meio do caminho a gente vê que é totalmente o contrário. E aí a gente tem que recomeçar e buscar um novo caminho para evidenciar aquilo que realmente está sendo apreendido por nós. Além disso, dentro dos textos científicos, a gente vê que tem, né, a padronização da ABNT, e de uma linguagem mais formal, nós temos regras, né? Eu lembro que no primeiro ano de faculdade eu não tinha ideia de como usar a ABNT, já tinha ouvido falar muito, né, que eu iria usar dentro dos trabalhos da universidade, mas eu não tinha nenhum conhecimento. E a pesquisa ajuda muito isso. A gente vê na universidade que tem várias pessoas, né, vários colegas, vários amigos, que não têm tanto esse hábito de pesquisa, que por mais que nós tenhamos tido aulas de ABNT e que a gente conviva diariamente, né, com as regras, muitas pessoas ainda não sabem como usá-las, e isso eu vejo que é uma coisa que a pesquisa me ajudou e muito, a entender o funcionamento, a entender regras. Depois de um tempo de prática, né, de escrita, são regras que fixam na nossa cabeça e que se tornam, né, mais fáceis da gente utilizar. Além disso, o argumento científico, ele não deve discriminar os dados e argumentos contrários com base em preferências subjetivas do pesquisador. Isso quer dizer que quando eu vou fazer minha pesquisa, eu não posso pesquisar somente aquilo que eu quero que seja demonstrado. Então, se eu vou falar sobre um assunto, eu não posso apenas
trazer dados e argumentos favoráveis àquilo que eu penso, àquilo que eu acho. Porque a pesquisa também não é isso, não é falar o que eu acho, é mostrar aquilo que tem resultado palpável, ou aquilo que ainda é uma expectativa, que ainda vai ser um estudo futuro, que vai ter mais dados para que a gente consiga comprovar aquilo que a gente está defendendo. Mas a questão é que a pesquisa não é opinião pessoal, ela é conhecimento produzido, ela é ciência, ela é argumentação favorável e contrário, é conflito, principalmente dentro do direito, onde a gente vai encontrar muitas posições divergentes e conflitantes entre si. Além disso, um argumento científico ele deve explorar a consistência de várias respostas possíveis para o seu objeto de indagação de pesquisa, que são as chamadas hipóteses. Levantar várias hipóteses, ainda que nós tenhamos um problema de pesquisa central. O argumento científico ele deve buscar mapear todas as hipóteses pertinentes existentes. Claro que falar que todas as hipóteses também é uma pesquisa que, dependendo, né, do tempo que você tem para realizá-la, não vai ser possível, porque são várias doutrinas, até dentro do direito mesmo, né? A gente sabe que são várias posições existentes sobre o mesmo assunto, mas isso é em relação, que eu digo aqui, que a pesquisa, né, quando a gente vai fazer ela, geralmente nós definimos um tema, né, e a gente vai trilhando durante a nossa experiência acadêmica e científica, a gente vai, né, perdurar por anos dentro daquele assunto. Então, aí a gente vai conseguir construir cada vez mais a argumentação, entender diferentes aspectos, que para entender um autor eu preciso ler outro que é contrário a ele, que as coisas se completam. E assim a gente vai construir cada vez melhor a nossa argumentação de uma maneira mais forte. As hipóteses de pesquisa também devem ser falseáveis, ou seja, eu devo conseguir provar que elas são falsas ou não. As explicações, elas têm de fazer sentido contra as questões de fundo pertinentes, né? Eu não posso defender um argumento que é totalmente incoerente com a questão que eu estou falando. E um trabalho científico, ele deve refletir as melhores convicções científicas do pesquisador. Friso aqui que científicas e não pessoais. A ciência não produz a si mesma, e qualquer teoria sobre como ela é feita é interligada com proposições deontológicas sobre como cientistas devem se portar ao fazê-la. Uma questão também muito interessante que eu achei importante trazer aqui é sobre o juridiquês, que é traduzido como uma linguagem técnica, né, da ciência jurídica, um jeito próprio que os operadores e acadêmicos do direito usam para se comunicar. O juridiquês foi tema de um trabalho que eu apresentei também com um colega na Semana Jurídica da UEMP. Foi uma discussão muito legal também, eu lembro das contribuições que as pessoas fizeram, o professor Bernardi era um dos avaliadores, ele também me fez apontamentos muito importantes, principalmente na questão de que o direito é uma coisa de tradição, tem muita tradição. E quando eu digo isso, não quero dizer apenas que é uma coisa que vem de anos, por conta da gente usar doutrinas de vários e vários anos, mas sim de que a gente gosta da certeza. Nós gostamos de ter aquilo que a gente entende como certo. Qual a melhor doutrina para a matéria X? É essa, porque é uma coisa que nos foi ensinada, é trazida de anos, é uma segurança que nos é passada. E o juridiquês, ele, para quem defende e para quem critica, traz como principal conflito essa questão da modernização da linguagem no direito. Quem é favorável ao juridiquês diz que é preciso, né, ter essa seriedade na linguagem, uma maneira mais formal, até para ser levado a sério as decisões e os pronunciamentos judiciais, e quem é contrário diz que isso se torna uma limitação e uma barreira, um obstáculo, né, ao acesso universal à justiça. Porque essa linguagem técnica vai ser compreendida por nós, e às vezes nem por nós, que estamos inseridos dentro do universo jurídico, do direito. Enquanto isso, as pessoas que não entendem, as pessoas que são atingidas por essas decisões, pelo que acontece no nosso país, não conseguem entender aquela linguagem pela qual é exposta, né?
E aí, de acordo com o Souza, o Alves e o Brutti, a linguagem verbal judiciária, ela está marcada por uma espécie de cientifismo exacerbado, o que, a bem da verdade, não destoa de outros conhecimentos, como a medicina, a filosofia, a economia. Isso quer dizer que todas as áreas, né, da ciência, qualquer que sejam elas têm uma linguagem própria, né? Até porque existe essa necessidade de que cada área tenha a sua maneira de se expressar e de se identificar. Mas o que nós estamos discutindo aqui é quando essa forma de se comunicar, ela acaba não conseguindo atingir a todos. E dentro da pesquisa, a gente vai ver isso, e dentro do direito também, há um exemplo do âmbito legislativo, onde redigir os textos de leis utilizando uma linguagem, que é compreendida por uma pequena parcela da população, abre uma margem para que haja um controle populacional. Pois se a população não entende o que está sendo proposto pelos representantes de tal poder, não haverá como ela se organizar para protestar contra ou exigir de seus membros uma postura que represente o que estão pleiteando. Eu quero salientar aqui que eu não estou dizendo que o direito, ele agora deve ser uma conversa informal. Não, mas que a gente consiga trazer ele de uma maneira mais acessível. E dentro da pesquisa a gente vê isso desde o início da graduação, quando logo que a gente fala que é um estudante de direito, ou que cursa direito, ou que quer cursar direito, é um estereótipo criado, que a pessoa ela tem que falar difícil, que ela tem que ter uma linguagem totalmente diferente daquela que ela está acostumada. E claro que dentro do curso, a gente começa, né, a partir da nossa experiência, do cotidiano, a gente vai aprender palavras novas, expressões novas, o significado delas, mas que isso seja utilizado a favor das pessoas e não contra elas, né? Até porque a gente tem que pensar que a gente tem a nossa função social, seja como pesquisador, seja como advogado, como juiz, como promotor, como profissional do direito, a gente vai trabalhar para a sociedade. Então, a gente não pode criar obstáculos para que esse direito chegue a elas, além dos que já existem, né? E um exemplo disso, eu achei muito interessante essa imagem. O Thierry que me enviou ela, né, quando a gente estava conversando ainda, e ele me falou assim, essa imagem traduz muito do que é a pesquisa acadêmica no Brasil. É uma questão também que eu tenho visto muita discussão sobre, que é tornar acessível a pesquisa a todas as pessoas. Tanto no texto científico, quanto nas produções jurídicas profissionais, quanto mais singela, objetiva e direta for a comunicação, a linguagem será compatível com a clareza dos argumentos. No texto científico, devem predominar frases curtas em ordem direta, evitando-se orações subordinadas em excesso, adjetivos, apelidos, metáforas e outras formas de emprego impróprio dos termos para fins meramente estilísticos, a exemplo das petições iniciais. E aqui, de novo, a questão da ABNT, né, que nós temos essas regras a seguir. Cada país, né, tem a sua forma de regrar, né, a escrita, a ABNT aqui no Brasil. E essa imagem representa tudo isso que nós estamos discutindo aqui. Será que a pesquisa, ela está chegando em todo mundo? Será que a pesquisa, ela tem esse alcance em todo mundo? É uma coisa que eu tenho comigo, pessoalmente, desde que eu comecei a pesquisar. A minha preocupação sempre foi que a minha pesquisa não ficasse limitada ao papel, que não ficasse limitada a eu sentar na frente do meu computador, enquanto estudante de direito, escrevesse um artigo que fosse apresentado em um evento tal, que atingisse tal público, e depois fosse um artigo esquecido em uma gaveta. É claro que nem todas as nossas publicações, as nossas produções vão ter um efeito tão prático quanto a gente gostaria, mas que a nossa pesquisa não se limite a isso, a ser uma simples reprodução de frases escritas e ditas por outras pessoas, mas que ela tenha um efeito, que aquilo que eu estou pesquisando tenha algum impacto na vida de uma pessoa, que promova uma reflexão, uma forma de pensar diferente, e principalmente para essas pessoas que não têm esse acesso a uma universidade, não têm acesso à pesquisa, que não conseguem entender o que está sendo feito ali, até pela questão que a Milena trouxe do preconceito, né, que as pessoas têm com pesquisadores, taxados como pessoas que não trabalham, que somente se ocupam de pesquisa, como se não fosse algo trabalhoso, algo que exige tempo, dedicação, e que por muitas vezes limitam outras atividades da nossa vida.
Eu digo isso porque eu ainda estou na graduação. Claro que eu consigo conciliar a pesquisa com todos os outros aspectos da minha vida, mas eu vejo colegas que estão no mestrado, no doutorado, professores com seus compromissos inúmeros, se desdobrando em 1000 para conseguir dar conta daquilo. E muitas vezes isso não ser reconhecido é muito difícil, né? Só que a realidade dessas pessoas que não têm acesso à pesquisa é totalmente diferente. Elas não conseguem compreender, até porque não há essa valorização da pesquisa no nosso país. E aí, por fim, eu trago o produtivismo dentro do Poder Judiciário, partindo do problema da diminuição da qualidade das sentenças prolatadas em decorrência do produtivismo. O produtivismo, então, né, como a Silmara bem trouxe, é aquele embate entre a questão de qualidade e quantidade. Produzir cada vez mais, não se importando tanto com a qualidade dessas produções, né? Com o que está sendo produzido. Desde que se produza, está tudo bem. E a sentença judicial, como produto jurídico, ela merece um tratamento científico também. De acordo com o Fabrício Lotti, um autor, vê-se que ciência jurídica confunde-se com os aspectos conceituais da sentença judicial. Em ciência jurídica, se faz investigação, prescrição e análise do direito com metodologia adequada sob o compromisso de contribuir com a justiça. Na sentença, faz-se investigação das normas jurídicas e de fatos de forma organizada e coerente para também se fazer justiça. Assim, não resta dúvida de que o autor de uma sentença judicial deve ater-se a critérios científicos, técnicos e metodológicos de investigação, pois trabalhará com os mesmos elementos com que se faz ciência jurídica. Ou seja, dentro do Poder Judiciário também tem ciência e tem produção acadêmica. Claro que tem, não tem como a gente produzir uma peça processual, né, uma decisão, uma sentença, sem a gente se ater aquilo que já foi produzido, né? Tanto no exemplo que eu dei do uso de doutrinas, isso é ciência, é você buscar também, tanto na questão da pesquisa, né, adequação da jurisprudência, adequação da lei que vai ser utilizada, a argumentação em si, né, que o magistrado deve utilizar, tudo isso também é ciência, ainda que não seja a mesma ciência que é trazida pela metodologia da pesquisa jurídica. E para esse autor, né, para o Fabrício, há 5 fases na pesquisa científica, sendo elas, a primeira, a fase da decisão, que é o momento em que o pesquisador define o que ele pretende pesquisar, bem como delimita os métodos a serem empregados e o resultado ao ser alcançado. A investigação, que é a busca e recolhimento de dados, o tratamento de dados, que é a aferição de formulações doutrinárias, os elementos legais e jurisprudenciais, o relato da pesquisa, que é o que se refere ao conteúdo, leva-se em consideração a coerência do relato e a espécie de contribuição ao assunto pesquisado, enquanto a norma busca a compatibilização com as normas estabelecidas pela BNT e também com as exigências feitas pela instituição ou órgão que requer o relato. E, por fim, a fase da avaliação, que é o momento em que a pesquisa sofre a maior interferência externa e a menor interferência da apreciação do pesquisador. Se a gente trouxer isso para o âmbito das sentenças, a gente consegue enxergar que o momento da decisão é o momento em que o julgador ele vai definir por qual, vou dizer assim, por qual linha ele vai seguir a decisão dele, né? Por qual teoria será adotada, como ele vai encaixar aquela teoria dentro do caso concreto. Na questão da investigação, a busca e recolhimento de dados, a análise probatória, o tratamento de dados, que é a aferição das formulações doutrinárias, a argumentação em si, é construir argumentação, adequar a jurisprudência, explicar por que aquela posição está sendo tomada, o que tem sido entendido pelos tribunais. O relato da pesquisa, né, ele vai ver a coerência entre os fatos narrados, as provas produzidas. Na questão da forma, a compatibilização do caso com as leis a serem aplicadas, as leis vigentes, e por fim a avaliação é a sentença em si, né, o momento que ele vai proferir a sentença em si.
Então é isso que eu gostaria de trazer, já está excedendo o nosso tempo também de apresentação. Há muito que ser dito ainda, né? Espero que o debate traga essas reflexões para a gente. Gostaria de agradecer mais uma vez a cada uma das expositoras aqui que estiveram presentes comigo. Sandra, Milena e Silmara, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos vocês, obrigada Marco, obrigada professor Bernardi pela oportunidade, né? Mais uma vez por confiar em nosso trabalho. E como de praxe, eu gostaria de trazer uma frase aqui que reforça tudo aquilo que nós dissemos hoje, que é: a ciência é uma disposição de aceitar os fatos, mesmo quando eles são opostos aos desejos. Quer dizer o quê? Que a ciência não é aquilo que eu quero que ela seja. A ciência não é confirmar aquilo que eu penso, aquilo que eu quero argumentar. É mostrar que, na realidade, a gente é muito ignorante e que cada dia a gente aprende um pouco mais, que a gente nunca vai parar e que é possível, sim, produzir conhecimento e valorizar ele cada vez mais. Então, essa foi a nossa apresentação. Agradeço a todos vocês. Passo a palavra novamente para o Marco e espero que o nosso debate renda bastante. Só queria deixar um recadinho que, infelizmente, a Sandra ela vai ter que se ausentar, né? Agora, às 8 horas, ela tem uma banca, mas eu gostaria de deixar aqui meus agradecimentos, mais uma vez, e vamos dar início agora, né, aos debates. Obrigada, gente. Bom, obrigado, Sandy. Também queria agradecer a todo o grupo, agradecer a condução. Um tema muito bacana, um tema que foi exposto também, muito interessante, de uma maneira muito instigante também. Agradecer a todas as expositoras, a Sandra, a Milena, a Silmara, também a todos os relatos que vocês trouxeram. É bem produtivo a gente conhecer aí e nos inspirar, né? Vocês já falaram aí que uma inspirou a outra, tenho certeza também que o grupo se inspira bastante com a história de vocês. Muito obrigado, a gente encerra aqui a nossa contribuição ao nosso canal no YouTube. Obrigado. Agora eu vou encerrar.